Eu gostaria muito que alguém tivesse me dito isso mais cedo, mas todos os objetivos que tu fizeste ou que tu estabeleceste para o ano 2026 já fracassaste antes mesmo de teres feito qualquer coisa, se não entraste com a mentalidade correta. Isso porque, embora a mentalidade nos negócios e na vida não seja tão importante, ao mesmo tempo é uma das coisas mais importantes. Então, nesse vídeo, eu vou cobrir 3 mudanças de mentalidade que mudaram a minha vida, na esperança que possa fazer o mesmo para ti. A primeira é a mudança de mentalidade do medo para a mentalidade de coragem. Para vocês terem essa mudança, a primeira coisa é muito simples. Basta vocês saberem que ninguém se importa assim tanto. Para tu entenderes isso, eu vou te explicar um fator conhecido como o paradoxo de ginásio, que fala sobre como as pessoas no ginásio estão todos a olhar para os outros para ver se os outros estão a olhar para eles. Isso faz com que todos estejam a olhar uns para os outros pelo motivo errado. Vou dar um exemplo. O Mário está a olhar para a Joana para ver se a Joana está a olhar para ele. E ao mesmo tempo a Joana está a olhar para o Mário para ver se o Mário está a olhar para ela. O que faz com que essa ação valide as suas inseguranças enquanto nem sequer devia ter sido validado. Então faz com que isso seja um paradoxo. O que isso tudo significa? Que basicamente ninguém se importa assim tanto. A maior parte das pessoas chegam ao mundo com a falsa crença ou com a falsa ilusão de que eles são o personagem principal, o que é muito perigoso porque isso vai te limitar bastante. Então, se tu és alguém que também sofre com isso, basta tu pensares na última vez em que uma outra pessoa, a não ser tu, uma outra pessoa foi o personagem principal da tua vida e neste dia tu ficaste 24 horas, o dia inteiro, só a pensar nessa pessoa e tu foste simplesmente o figurante. Provavelmente isso nunca aconteceu. Então, o que é que te faz pensar que outras pessoas fariam isso justamente contigo? Quando é que foi a última vez que tu ficaste o dia inteiro, tu focaste o teu dia inteiro só a pensar naquela pessoa que caiu na rua, ou que vestiu-se mal, ou passou algum tipo de vergonha, e tu ficaste o dia inteiro só focado a pensar nisso? Nunca. Então o que é que faz com que tu fiques overthinking? E se eu postar aquele vídeo, e se eu abrir aquele negócio, e se eu tentar fazer aquilo, se eu fizer isso? E para a maior parte das pessoas que estão a assistir, o pior que pode acontecer, o pior dos casos, a pior das hipóteses, é tu continuares na mesma situação e nada mudar. Ou seja, nada muda e tudo continua o mesmo. Tu já estás a viver o pior das hipóteses. Tu já estás a viver a pior das hipóteses. Tu já estás a viver o pior dos casos. Então, esse medo automaticamente é completamente invalidado. Abre aquele negócio, faz aquilo que tu estás a tentar fazer, mas estás a ser travado pelo medo, porque é completamente invalidado. Muitos psicólogos e filósofos acreditam fortemente que todos os medos dos humanos, de alguma forma, estão conectados com o medo da morte. Por exemplo, o medo de alturas não é, na verdade, um medo de alturas, mas a pessoa tem medo de cair e de morrer. Então, dessa forma, todos os outros medos estão conectados com o medo da morte. E alguns nós nem sequer sabemos porque atuam de forma muito subconsciente. Por exemplo, o medo intenso da rejeição surge porque o nosso cérebro ainda é pré-histórico. O nosso cérebro não evolui com a mesma velocidade que as nossas circunstâncias e que o nosso ambiente. Então, o nosso cérebro ainda está desenhado como se nós estivéssemos a viver há milhares e milhares de anos atrás. E há milhares e milhares de anos atrás, ser rejeitado pelo grupo ameaça as chances de sobrevivência porque automaticamente diminui a tua proteção contra ataques de animais selvagens ou outros perigos que possam surgir na altura. Nosso cérebro pensa que por tu não seres aceito ou por tu não teres a validação de outras pessoas ou por tu seres rejeitado, tu estás num caso de vida ou de morte. Então basta tu dizeres a ti mesmo, tomares controle das tuas próprias emoções e percebes que eu aqui não estou em perigo, eu aqui não estou num caso em que a minha vida está a ser ameaçada, porque as tuas emoções, o teu cérebro projeta de tal maneira que te faz acreditar que tu estás com a vida a ser ameaçada enquanto não estás, enquanto tu nem sequer estás em perigo. Eu sei muito bem disso porque eu por muito tempo trabalhei com vendas diretas e quando nos meus primeiros dias em que eu fazia cold calls, eu tremia de medo. Cold calls, para quem não sabe, é um método de prospecção em que tu ligas para um desconhecido e tentas converter em cliente. E basicamente eu tinha uma lista e eu ligava e logo que o possível cliente atendia, eu começava a tremer, a minha voz mal saía, o meu coração acelerava e eu achava que eu estava em perigo. Até eu começar a me perguntar, mas por que que eu estou a agir
Por que eu estou a agir como se a minha vida tivesse em risco aqui? Por que eu estou a agir dessa maneira? Por que eu tenho essa ansiedade tão grande em simplesmente pegar no telemóvel e ligar para alguém? Por quê? Porque o pior que pode acontecer é essa pessoa dizer não. Se essa pessoa disser não, a minha vida continua intacta. Se essa pessoa disser não, eu vou continuar exatamente na mesma posição. Então, por que essa ansiedade? Eu tenho a certeza que eu não sou o único que tem essa mesma experiência. Já ouvi de muitas pessoas que vêm ter comigo e dizem que têm medo de falar em público e tudo mais. Isso tudo está conectado com o medo da morte. Mas basta tu treinar o teu cérebro e percebes que a tua vida, na verdade, não está em risco. Não vale a pena tu continuas a carregar esse, ou alimentar esse mecanismo porque, na verdade, não te serve de nada. Ou, nesse caso, te atrapalha mais do que te ajuda. A segunda mudança de mentalidade é da procrastinação para a consistência. E, ao meu ver, o maior motivo para a maioria das pessoas não conseguir ter consistência é porque começam algo e tentam ir a 100%, tentam operar de uma maneira completamente insustentável, depois esgotam-se, param e depois de um mês, 2, 3 meses, vem um vídeo motivacional, recomeçam e depois repete-se esse ciclo vezes e vezes e vezes. Por exemplo, quando eu estava no ensino primário, sempre que eu fosse começar um novo ano letivo ou sempre que eu comprasse um caderno novo, eu dizia para mim mesmo que eu vou escrever com a caligrafia perfeita. Eu ficava aí muito tempo a escrever perfeitamente, para escrever sem erros, sem borrões, para o caderno ficar perfeito, o caderno ficar bonito. Só que depois de 2 ou 3 páginas, a minha letra voltava a ser exatamente a mesma. Então, tu podes estar a entrar numa área pela qual tu não tens experiência nenhuma, nem conhecimento nenhum, e vês outros profissionais a operar num certo nível de produtividade e queres tentar ser como eles. Mas tu não podes tentar ser como eles, porque tu simplesmente não és eles. Se eu te dissesse que tu tens que correr uma maratona amanhã, uma maratona é uma corrida de 42 quilômetros, para quem não sabe, e tu tens que fazer essa corrida amanhã num nível profissional, porque a corrida é já amanhã. Tu provavelmente vais dizer que eu sou irrealista, tu provavelmente vais dizer que eu sou maluco, porque isso é mesmo irrealista. É irrealista porque as pessoas que fazem maratonas num nível profissional tiveram anos e anos de treino, anos e anos de prática. Da mesma maneira, existem duas versões de ti. Existe a versão que está agora a ver esse vídeo, existe a versão de ti que tem um grande negócio de sucesso ou que, nesse caso, está a atingir os objetivos que tu tens agora. Só que essa versão tem muito mais experiência que tu, tem muito mais conhecimento que tu, tem muito mais tolerância à dor que tu, tem muito mais tolerância ao stress que tu, tem muitas mais coisas que são construídas de dentro para fora e que só são construídas com o tempo, só são construídas e atingidas por meio do tempo. Tu provavelmente podes estar a ser enganado porque no teu feed está cheio de gurus a ostentarem viagens e mansões e carros de luxo. E uma coisa que eu te garanto que eles estão a ostentar é o quão fácil foi ou até quão pouco tempo demorou até chegarem nesse nível. Isso se sequer mencionam isso. Qual é a minha solução para esse problema? A minha regra é simples. Para iniciantes, começa com 80%, faz até 80% e sempre que tu vires, estás prestes a fazer 100%, estás prestes a passar desse limite. Óbvio que os 80% dependem respectivamente da energia que tu tens no dia ou o que tu achas que é a tua capacidade e outros fatores, mas sempre que tu estiveres a monitorar a ti mesmo e vês que estás prestes a passar disso, para-te a ti mesmo. Porque tu tens muitas mais chances de ser consistente se tu fizeres simplesmente 80% do que se tu fizeres 100%, uma maneira insustentável de manter todos os dias. E olha, o meu conselho, é muito melhor tu fazeres bem todos os dias do que fazeres muito bem só de vez em quando. A terceira mudança de mentalidade é da escassez para a abundância. Se tu operas com escassez ao invés da abundância, os teus resultados vão ser muito, mas muito diferentes. Um ditado que diz: a vida é nada mais do que um reflexo das lentes pela qual nós escolhemos ver o mundo. O que é que isso significa? Eu não estou pronto para pagar 200 euros num serviço que eu preciso, automaticamente eu vou achar que todos os outros também não estão prontos e isso vai afetar na minha criatividade e na produtividade que eu vou ter se eu fosse para vender também um produto ou serviço. Então, se eu estou com medo que o dinheiro que saia não volte a entrar, automaticamente eu estou a limitar que o dinheiro entre só por pensar assim. E
E isso não se aplica só a finanças, isso se aplica a absolutamente tudo. Então, para tu teres uma relação saudável tanto com dinheiro, tanto com qualquer coisa, tens que ter o pensamento da abundância. Tens que pensar que existe muito mais ali afora, portanto, os recursos que tu tens não são limitados, não são finitos, mas tu podes sempre encontrar mais e tu vais sempre encontrar mais. Tu tens que olhar sempre para o copo meio cheio, em vez de olhar para o copo meio vazio. Se tu adotares essa mentalidade, vais ter relacionamentos muito mais saudáveis, vais ter uma relação mais saudável com o dinheiro, vais ter uma relação mais saudável contigo mesmo. E muitas mais oportunidades vão se abrir para ti de forma inconsciente, mas é muito poderosa essa abordagem. Essas foram as 3 mudanças de mentalidade. Obrigado por veres até aqui. Espero-te no próximo vídeo. Dá like, inscreve-te. Tchau.